Durante sessão de julgamento do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte, interrompeu e contradisse o ministro Cássio Nunes Marques durante seu voto. O ministro Cássio Nunes Marques argumentava que a senadora Mara Gabrilli não deveria ser punida, pois havia relatado sua experiência pessoal. Quando o ministro Cássio Nunes Marques apontou que, à época, havia inquéritos em curso sobre os fatos mencionados pela senadora, o ministro Alexandre de Moraes o interrompeu dizendo: Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época, fui secretário de Justiça. Foi lá atrás. O ministro Cássio Nunes Marques apontou que ele próprio é relator de inquéritos que estão em andamento em Minas Gerais e em São Paulo e foi novamente interrompido por Moraes, que disse: Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo, até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado ou senador tenha participado. O ministro Nunes Marques explicou que os inquéritos em questão não dizem respeito ao mas à relação entre um partido e o crime organizado. Ele disse: Não me reporto ao em si, e sim a aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação. E eu me recordo, porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, ministra Maria Cláudia Buchianeri, eminente vice
procurador-geral eleitoral, senhores advogados, servidores, estudantes do curso de Direito do Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Rio do Sul, Santa Catarina, meu bom dia a todos. Senhor presidente, eu faço apenas um pequeno reparo em relação ao voto do eminente relator. Eu acompanho parcialmente, mas eu excluo da condenação a senadora Mara Cristina Gabrilli. Da forma como foi colocada, eu entendi que foi também um depoimento pessoal, uma experiência de vida. Sua Excelência narra que o seu próprio pai foi extorquido, fala da visita ao presídio de Contagem, expõe que oficiou ao Ministério Público. Então, ela aduz e sugere sim uma participação do presidente no episódio, mas eu verifico que as distorções ocorreram nas publicações dos demais representados. Então eu mantenho a multa, assim como o relator fez, em relação aos demais representados, e excluo apenas a multa aplicada à senadora Mara Cristina Gabrilli, e ainda não perdendo de vista também a condição que Sua Excelência tinha na época como senadora da República, né? E apenas para reforçar, eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, a época da secretária de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo, ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Então, como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser sopesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais, e diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado. O ministro Nunes Marques acompanha parcialmente o eminente relator, excluindo a multa dada à senadora Mara Gabrilli. Como vota o ministro Benedito Gonçalves? Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente desse tribunal, ministro Alexandre de Moraes, bem como ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Raul Araújo, ministro Carlos Robá, ministra Maria Cláudia, Ministério Público e advogado. Saudação especial também aos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Rio do Sul, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Com relação ao voto, peço máxima vênia ao relator, mas acompanha a divergência inaugurada pela ministra Maria Cláudia. Venha também ao ministro Nunes Marques. Agradeço, ministro Benedito Gonçalves. Ministro Raul Araújo. Bom dia, senhor presidente, senhoras ministras Carmen Lúcia e Maria Cláudia Buchaneri, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados, por todos refiro ao doutor Sérgio Banho, que acompanha essa nossa sessão. Também cumprimento os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Rio do Sul, Santa Catarina. Todos muito bem-vindos, que tenham uma sessão proveitosa para os seus estudos. Cumprimento os advogados, doutor Ademar Aparecido de Costa Filho e doutor Tiago Rocha Domingues, pelas sustentações que apresentaram e contribuem para o melhor esclarecimento dos fatos. Entendo que o voto do eminente relator faz uma distinção importante entre o mero compartilhamento de matéria de existência verdadeira e casos em que houve distorção acerca desse compartilhamento. Tratava-se de uma acusação gravíssima, destituída de mínima comprovação, não deveria ter sido propagada. Por isso, eu entendo que Sua Excelência analisa bem o caso, fazendo essas distinções e julgando-o parcialmente procedente. Eu peço vênia para acompanhar o eminente relator. Agradeço ao ministro Raul Araújo. Esse caso é extremamente interessante porque mostra
como a mídia tradicional, e a Jovem Pan é uma mídia tradicional no Brasil todo, e principalmente para nós paulistas de grande importância, como a mídia tradicional pode ser instrumentalizada e se permitir instrumentalizar num procedimento e modus operandi participativo das milícias digitais para compartilhar desinformação. Lamentavelmente, isso é fato notório, a Jovem Pan, ela se deixou e quis ser utilizada como verdadeiro braço de um partido político. E essa entrevista, que de entrevista não tem nada, sejamos sinceros, foi uma propaganda política negativa. Se chamou uma candidata a vice-presidente por uma das chapas, exatamente para produzir um conteúdo falso, e a partir desse conteúdo falso, em exatos 10 minutos, já toda a rede das milícias digitais propagava essa notícia. Isso ocorreu inúmeras vezes, tanto que a Rádio Jovem Pan foi multada e penalizada aqui por esse tribunal. E nessa entrevista, demonstrando, infelizmente, um desrespeito ao Poder Judiciário, o entrevistador da Rádio Jovem Pan, ele inicia a entrevista criticando o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a Jovem Pan havia sido multada e penalizada e mesmo assim continua praticando desinformação. Então, o fato, e isso foi levantado da tribuna, então é importante colocar para aqueles que nos ouvem, o fato da candidata ser senadora da República, e uma respeitável senadora da República do meu estado. Eu tive a oportunidade de participar do mesmo secretariado que a secretária Mara Gabrilli, então secretária. O fato de ser senadora da República não permite praticar desinformação com intuito eleitoral. Naquele momento ela era candidata, naquele momento ela praticava desinformação claramente. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu, na ação penal 1044, julgada o ano passado, relacionado ao condenado ex-deputado Daniel Silveira, que a imunidade parlamentar, ela não pode servir de escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. O parlamentar, assim como qualquer outra pessoa, ele não pode se utilizar da imunidade para praticar desinformação, para praticar discurso de ódio. Só defende isso com todas as vênias, só defende isso quem não entende absolutamente nada de imunidade parlamentar, nada do surgimento das imunidades parlamentares na Inglaterra, o surgimento para proteger o parlamentar contra o poder abusivo do Estado, não para permitir que o parlamentar pratique crimes, desinformação, discurso de ódio e mais, atente contra o Estado, várias vezes a partir da defesa de atos antidemocráticos. Aqui, com todas as vendas aos posicionamentos em contrário, houve uma instrumentalização reiterada da mídia tradicional para a propagação de desinformação. Nesse sentido, então, acompanho integralmente a divergência, julgando procedente e majorando a multa para R$10 mil. O tribunal, por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados na representação, condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$10 mil para cada um, nos termos do voto da ministra Maria Cláudia Bucaneri, que será redatora para o acordo, vencidos parcialmente o relator, os ministros Nunes Marques e o ministro Raul Araújo, nos termos de seus votos.